farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero dar-te as boas-vindas à 38ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é a busca permanente. Quero falar-te sobre a busca permanente em que tens vivido. Talvez tivessem decorrido muitos anos antes de te aperceberes e entenderes que andavas em busca constante, à procura de algo que nunca encontraste, à procura de algo que é mais importante do que tudo na vida. Algumas vezes procuraste esquecer isso. Tentaste abafar essa busca absorvendo-te com outras coisas. Algumas vezes podes mesmo ter-te sentido liberto da necessidade de continuar a buscar esta coisa sem nome. Em certos momentos podes até ter conseguido abandonar essa procura por completo. Mas é impressionante como acabas sempre por voltar à tua busca. Nos momentos mais solitários da tua vida, olhaste para os outros, interrogando a ti próprio se também eles andariam na mesma busca, à procura de qualquer coisa que não sabiam exprimir, mas de que sentiam falta e necessidade. Alguns deles pareceram-te muito mais felizes e menos preocupados do que tu, provavelmente. Alguns pareceram ter encontrado até a satisfação plena nos seus estudos, ou no desporto, ou no casamento e na vida familiar. Olhando para eles, podes ter pensado, esta gente não está empenhada na grande procura como eu. Esta gente atinou certamente com o caminho, sabiam o que queriam e conseguiram deitar-lhe mão. Só eu é que provavelmente percorro esta vereda que não conduz a parte alguma. Porém, quero que saibas que não estás só. Toda a humanidade viaja contigo, pois encontra-se empenhada nesta mesma procura, ainda que muitos não pareçam como os que eu citei atrás. Toda a humanidade busca a resposta à confusão, à doença moral, ao vazio espiritual que oprimem o mundo. Toda a humanidade busca a verdadeira realização. Dizem que nós vivemos na época da ansiedade. Os historiadores salientam que em toda a história poucas alturas houve em que o homem estivesse sujeito a tanto receio e incerteza como nos nossos dias. Todos os pilares que nos eram familiares parecem ter sido destruídos. Falamos em paz, mas o que enfrentamos é o conflito generalizado. Traçamos planos complicados de segurança, mas não encontramos. Cada uma das nossas soluções, entre aspas, parece uma bola de sabão que logo rebenta a seguir. Perfeitamente ilusória. Há gerações que andamos a correr como crianças assustadas, saindo do beco sem saída para nos metermos noutros iguais, pensando em encontrar ali a solução. Cada vez que isto acontece, dizemos a nós próprios, este caminho é que está certo. Este é que nos vai levar aonde nós queremos ir, mas enganamos-nos sempre. Um dos primeiros caminhos que nós escolhemos tinha o rótulo de liberdade política. Desse a toda a gente liberdade política, pensávamos nós, e o mundo tornar-se-á num lugar feliz. Alcançamos assim a verdade política, mas não criámos um mundo melhor, o tal mundo melhor que nós almejávamos. Os nossos jornais diários falam-nos permanentemente de corrupção, nas altas esferas, de favoritismo, de exploração, de hipocrisia, que iguala e por vezes até mesmo ultrapassa o despotismo dos ditadores e dos tiranos do passado. A liberdade política é uma coisa preciosa e é importante, mas por si só não nos pode dar o mundo que nós ansiamos. Havia outro caminho de muita esperança ao qual chamamos de instrução e muita gente depositou nele toda a sua fé. Pensavam que a liberdade política aliada à instrução resolveria o problema. E durante muito tempo assim pareceu. Mas aonde nos conduziu esse caminho? Tu sabes bem a resposta. Somos a geração mais informada da civilização e, apesar disso, a mais infeliz. Os nossos estudantes do secundário sabem mais acerca das leis físicas do universo do que o maior cientista dos dias de Aristóteles. Mas, apesar das nossas cabeças andarem a abarrotar de conhecimentos, os nossos corações andam vazios. Mas o caminho mais brilhante e mais convidativo, provavelmente de todos, foi sem dúvida aquele a que chamamos nível de vida mais elevado. Quase toda a gente confiava que o nível de vida mais elevado nos levaria automaticamente ao tal mundo melhor que nos realizaria, que nos faria sentir realizados. Seria só premir o botão e já lá estávamos.
Este foi o caminho apontado pelos lindos anúncios publicitários coloridos que apareciam nas revistas, na televisão e nos órgãos de comunicação social em geral. Os anúncios mostravam carros reluzentes sofisticados, eletrodomésticos inimagináveis há 100 anos, robôs de cozinha, etc. Finalmente, pensávamos nós, conseguimos. Os outros caminhos poderiam ter sido ilusórios, mas desta vez havíamos acertado, pensávamos nós. Mas será que isto nos realizou mesmo? Nos fez realmente felizes? Trouxe-nos porventura a tal satisfação e a razão de existir que nós procurávamos? Não, de forma alguma. Apesar de nos sentirmos satisfeitos connosco próprios e orgulhosos por termos realizado tantas coisas com que as gerações que nos precederam apenas sonharam, apesar de agora atravessarmos continentes em apenas escassas horas, em vez de demorarmos meses, como acontecia antes, apesar de produzirmos remédios miraculosos que aboliram algumas das doenças que o homem mais temia, e a Covid não será exceção, apesar de erguermos edifícios ao lado dos quais a Torre de Babel pareceria uma anã, será que porventura perdemos um pingo que fosse daquele tal sentimento oceânico de vazio que sempre sentimos dentro de nós? Será que todas estas maravilhas modernas nos preenchem mesmo e nos ajudam a explicar a razão de estarmos aqui, ou indicarão para onde vamos e o que é suposto realmente aprendermos aqui enquanto vivemos? Não. Aquele terrível sentimento de vazio persiste. Cada nova descoberta somente faz sentir-te mais solitário e impotente mais do que nunca. O antídoto para o medo, o ódio e a corrupção humana não se encontra em qualquer proveta de laboratório, em qualquer microscópio ou em qualquer telescópio astronómico. Não podemos negar que a ciência tem dado ao homem, certamente, muitas coisas de que ele pensava necessitar. Mas esta mesma ciência também nos presenteou com o dom mais temível que jamais foi concebido pela humanidade. Uma sombra negra permanente nos nossos pensamentos. Nós fingimos não nos aperceber que recebemos esta dádiva, que tudo isso não passa de uma mera brincadeira, mas a verdade é que as bombas nucleares não deixaram de existir e de nos ensombrar. Elas estão aí. Existem outros caminhos, é claro, e muitas pessoas já que os percorrem neste mesmo instante. Há os caminhos da fama, da fortuna, do prazer e do poder. Nenhum deles conduz a qualquer outra coisa que não seja enterrar-nos ainda mais no lodo do pecado que teimamos em não reconhecer como sendo a nossa realidade e a nossa fatalidade. Nós estamos tão prisioneiros da nossa maneira de pensar, tão completamente maniatados, que já não conseguimos distinguir sequer a causa, quanto mais a cura, da verdadeiramente maior doença que nos tem flagelado. A areia da ampulheta da civilização está-se a escoar rapidamente e se existe uma solução, urge saber qual é. Muitos têm-se afundado nesta época de crise, verificando que os seus esforços os conduzem não para cima, mas apenas cada vez mais para o fundo, para o abismo. No ano passado, as pessoas no mundo gastaram bilhões com charlatães que afirmam ler o futuro. Bilhões dados por homens e mulheres inquietos, desassossegados e assustados, a gente tão desorientada quanto eles próprios, dando respostas erradas às suas perguntas sinceras, tão ansiosas. Desde o início deste ano, milhares de pessoas preferiram suicidar-se, a continuar a vaguear por esta selva feita pelos homens, à qual chamam civilização. Pois então, perguntarás, onde nos encontramos nós? E para onde vamos? Vou-te dizer onde estamos e o que nós somos. Somos um mundo de gente toca, com a cabeça atulhada de conhecimento, mas com um enorme vazio espiritual na alma. Queixamo-nos de que a juventude deste país perdeu a sua energia, a sua vontade de trabalhar e de triunfar. Todos os dias ouço pais dizer que não sabem o que se passa com os seus filhos, que não se querem esforçar, querendo apenas que tudo lhes vá parar às mãos. Estes pais parecem não terem compreendido ainda que os seus filhos tão instruídos, tão cuidadosamente educados, estão de facto vazios no seu interior. O trabalho e a perspectiva de futuro não os preenche. E por que andam eles assim tão vazios? Perguntarás tu. Porque não sabem de onde vieram, nem porque estão aqui, nem para onde vão. Estes jovens, como filas de lindos automóveis novos, perfeitos em todos os seus pormenores, mas sem combustível ou energia, nos reservatórios, é assim que eles se nos afiguram. O exterior é belo, mas não há nada no seu interior que lhes dê ânimo, que lhes dê vigor, e assim ficam ali a enferrujar de tédio.
já que falei em tédio, diz-se que a América e a Europa são os locais da Terra que têm a mais elevada taxa de tédio. Sabemos-lo porque possuímos a maior variedade e abundância de divertimentos artificiais no mundo. O povo anda tão vazio que nem consegue divertir-se a si próprio. As pessoas têm que pagar aos outros para que as divirtam, para que as façam rir durante alguns minutos, a ver se aliviam aquele terrível e assustador sentimento de vazio, aquela terrível e temível sensação de estarem perdidas e sós. Podes pensar que o tédio é um assunto de só menos importância. Não há ninguém que por vezes não se sinta aborrecido. É uma coisa natural e, portanto, é uma coisa séria. Mas deixa-me dizer o seguinte acerca do tédio. O homem é a única criatura de Deus capaz de se sentir aborrecida. Nenhum outro ser vivo, a não ser o homem, se aborrece de si próprio ou daquilo que o rodeia. Ora, isto é muito significativo, pois o Criador nunca fez nada sem um propósito. E se ele deu ao homem a capacidade deste se sentir tédio, fê-lo com algum fim em vista. O tédio é uma das maneiras seguras de medir o nosso próprio vazio interior. É tão rigoroso como um termómetro, revelando-nos até a que ponto o nosso espírito é oco. Nota que uma das infalíveis leis do universo é que todos os vazios têm que ser preenchidos. E preenchidos logo, de imediato. Nós não temos de recuar até à antiguidade para ver o que acontece a uma nação constituída por pessoas vazias. Basta olhar para a história recente da Alemanha e da Rússia para verificar com que terrível rapidez a natureza preenche os vazios que se produzem dentro de si. O fascismo e o comunismo não encontram lugar no coração e alma de uma pessoa que já esteja preenchida, mas inundam com maior facilidade a mente e o coração daqueles que se acham vazios. A natureza humana aborrece o vazio, mas esta preenche-o e preenche-o sempre com quimeras, utopias e ilusões. Eis a radiografia rigorosa das pessoas em geral. Um mundo constituído por gente vazia. Procuramos encher-nos de ciência e instrução, de melhores condições de vida e de mais prazer e de muitas outras coisas de que julgávamos precisar, mas continuamos vazios. E porquê? Continuamos vazios porquê? Porque o Criador nos criou para si e somente Ele pode preencher este vazio. Jamais nos sentiremos completos, satisfeitos, longe da comunhão com Ele. Há muito tempo, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, Lucas 4,4. Mas o homem, em geral, não fez caso disso. Tem-se esquecido da parte espiritual, exatamente a parte que lhe pode preencher eficazmente o vazio que ele tem. É hora de perceber esta grande verdade. Nós vivemos num mundo virado do avesso, em que tudo é confusão, uma confusão que obedece a um plano, o plano de Satanás. A Bíblia diz-nos que Satanás é o grande enganador que se dedicou à causa de nos iludir de toda a maneira, desde o princípio. Ele sempre induziu o homem a crer que as coisas caminham para melhor, quando afinal estão a piorar cada vez mais. Um distinto académico inglês, o Dr. Henry Batt, disse: o otimismo eufórico da última década do século passado, quando era crença quase geral que o mundo progredia automaticamente para a perfeição, é impossível hoje em dia. A vaga ideia de que a instrução, o humanismo e o progresso conduziam gradual e inevitavelmente para uma espécie de sonho tem sido bastante desmentida pelos acontecimentos dos últimos 25 anos. As coisas não são tão fáceis como isso. Satanás não morreu. Os principados e poderes ou potestades das trevas ainda vivem e o mundo inteiro continua a apoiar-se no maligno. Fim de citação. Todos nós reconhecemos que o mundo mudou radicalmente nestes últimos anos. Temos consciência da mudança também de valores, que está a mudar tudo perigosamente. Mas, com todo o seu progresso, o homem não resolveu o problema básico da raça humana. Nós podemos construir edifícios mais altos, navios mais velozes, pontes mais compridas, mas continuamos incapazes de nos governar a nós mesmos, de preencher eficazmente o vazio que temos. Podemos criar muita coisa boa e nova, mas nada há de novo para a solução dos nossos problemas. São os mesmos velhos problemas que o homem sempre tem tido e, parecendo maiores e mais frequentes, estamos a enfrentar os mesmos problemas que a humanidade sempre teve que enfrentar desde o princípio. Desde aquele momento trágico no Jardim do Éden, quando o homem rejeitou a vontade de Deus para seguir a sua, o homem tem sido perseguido pelos mesmos problemas. A sua causa, e destaco aqui causa, note-se bem, vem assinalada no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis no capítulo 1. E o Evangelho de Jesus Cristo é o remédio de que nós precisamos para esse problema
para essa causa que é o pecado. É a natureza depravada e pecaminosa do homem que o enche de ódio, de inveja, de cobiça, de ciúme, de pecado em suma. A maldição do pecado pesa sobre o homem, perseguindo-o constantemente com o medo da morte. O seu gênio inventivo permitiu-lhe transformar tudo menos a si próprio. Apesar do tão aplaudido progresso dos nossos tempos, o homem continua a ser o que era no princípio. Também o pecado permanece sem modificação. Apesar do homem tudo fazer para o alterar, o homem tem procurado mascará-lo com outros nomes, tem colocado novos rótulos no velho frasco de veneno, tem caiado o velho estábulo, fingindo que se trata de um edifício moderno. Tem-se chamado ao pecado de erro ou engano, ou deficiência de critério, mas o pecado em si continua a ser o mesmo velho pecado. Por mais que se procure aplicar bálsamo à consciência, sabe-se e sempre se soube que os homens continuam a ser pecadores e que os resultados do pecado continuam a ser a doença, o desapontamento, a desilusão, o desespero e a morte. Também a dor moral não se modificou. Começou quando Adão e Eva contemplaram de coração desfeito, dilacerado, o corpo sem vida do seu filho Abel assassinado, familiarizando-se então com o peso esmagador do desgosto. E assim a coisa tem continuado desde então até aos dias de hoje. A dor moral é o idioma universal do homem. Ninguém lhe pode fugir. Todos a experimentam. E a morte continua a ser igualmente a mesma morte de sempre. Os homens têm procurado modificar o seu aspecto. Em vez de cangalheiro, preferem a expressão agente funerário. Colocam os corpos em invólucros fúnebres em vez de caixões. Têm agências funerárias em vez de firmas de cangalheiros. E parques comemorativos em vez de cemitérios. Procuram atenuar a crueza e frieza dos derradeiros ritos fúnebres, mas chamam-lhe o que quiserem. Pintam-lhe as faces como preferirem. A fria, a dura, a cruel realidade da morte não sofreu modificação ao longo da história humana, continuando a ser a mesma. Estes três factos constituem a verdadeira história do homem. O passado cheio de pecado, o presente transbordante de sofrimento moral e a certeza da morte no futuro. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem. Cristo veio para nos dar a resposta aos três problemas perenes do pecado, da dor moral e da morte. Para um problema que não muda, só uma solução que não muda, que é Jesus Cristo. E Ele não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus 13:8. A Bíblia diz que Cristo resolveu o problema, o pecado, ao ser feito pecado por nós, quando deu por nós a sua vida na cruz do Calvário. Vivemos num período de tempo em que a Bíblia chama de dispensação da graça de Deus. Cristo é a personificação dessa graça. Não fora ela e o mundo já teria sido julgado. Na cruz, Ele foi julgado para que tu e eu fôssemos poupados. Mas esta era de graça não se prolongará indefinidamente. Mesmo agora, já estamos a viver com tempo a que eu chamo tempo emprestado. A solução que a Bíblia preconiza é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. Se creres nele, verás como ele preencherá como nunca imaginaste o vazio que nada mais preencherá. Como diz um cântico, um velho cântico, satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real. Sim, gozo na aflição. Achei o segredo. É Cristo no coração. Deus diz na Bíblia: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Que Deus te ajude e te salve. Amém. É o farol